No vídeo anterior, nós conhecemos três personagens: Marita, Riobaldo, o primo de Marita, e Lambari, o cachorrinho de Riobaldo. Os três curiosos foram até um casebre que ficava na margem de um rio para ver a Dona Catarina, porque a Dona Catarina era uma mulher muito alta, muito alta, mas muito alta mesmo. As crianças curiosas iam até as redondezas do casebre só para ver o momento em que a mulher muito alta, muito alta, mas muito alta mesmo, passava pela portinha do casebre e cabia todinha dentro do casebre. Na varanda do casebre havia um barquinho amarelo, feito de papel, tão lindo, ficava dentro de uma redoma de vidro. Todo mundo sabia que não se podia de forma alguma mexer no barquinho amarelo. E o Lambari, cheirando tudo, foi cheirar a redoma. Lungo, o rabo do Lambari bateu na redoma do vidro e caiu no chão e se espatifou. Então as crianças decidiram brincar só um pouquinho com o barquinho lá na margem do rio, mas brincaram tanto que o barquinho umedeceu e começou a dissolver nas mãos das crianças. E agora, Marita, o que vamos fazer? Já sei, nós iremos chamar a mulher muito alta e dizer que foi sem querer. Ela vai entender. Mas as coisas não deram muito certo, porque o Lambari ficou preso dentro do casebre e o casebre começou a encolher. A menos que vocês me tragam um outro barquinho amarelo, não há nada que eu possa fazer para impedir o casebre de encolher. As crianças prometeram fazer um outro barquinho amarelo para colocar no lugar. Porém, não serve qualquer barquinho amarelo. Precisa ser o barquinho amarelo, colhido na árvore dos barcos suspensos. As crianças foram em busca da tecelã, que era a única que sabia qual o caminho que levava para a árvore dos barcos suspensos. Agora nós iremos conhecer um pouquinho mais dessa história. Será que as crianças encontraram a tecelã? E a árvore? Será que elas já encontraram a árvore? O título da nossa história é A Árvore dos Barcos Suspensos. As duas crianças atravessaram a ponte do pescador e caminharam um bom tempo dentro do bosque até que encontraram um pescador pescando em um brejo seco, coberto de folhas secas. Riobaldo já foi logo perguntando: Ô pescador, olha, não tem água aí dentro do brejo não, é tudo folha seca. Você não reparou não? Hã? O pescador parou e ficou a olhar o brejo seco, cheio de folhas secas, e depois respondeu: O menino tem razão. Agora não tem água mesmo, não tem. Mas um dia a água irá brotar. A água irá brotar, as folhas secas irão flutuar por cima da água, né? Os peixinhos irão nadar por baixo das folhas secas. E eu irei pescar uma traíra de 1 metro, 1,5 metro, até 2, né? 2,5, eu irei pescar. Disse o pescador esperançoso e depois continuou a lançar o seu anzol no brejo seco de folhas secas sem dar muita atenção para as crianças. Então Riobaldo perguntou: Ô pescador, a dona Catarina disse que a gente tem que encontrar tecelã. O senhor conhece a tecelã? Hã?
As duas crianças contaram para o pescador sobre o lambari, que estava preso dentro do casebre, e o casebre estava a encolher, encolher e encolher, porque o barquinho amarelo não estava mais na varanda do casebre. Então vocês são as crianças que mexeram no barquinho amarelo lá no casebre, né? Sim, mas não foi por maldade não, viu? A gente só queria brincar um pouquinho com o barquinho lá na margem do rio. Ah, por maldade não foi, não. Mas por teimosia foi. Não foi por teimosia, foi por curiosidade. Agora nós precisamos encontrar a tecelã. O senhor vai ajudar ou vai atrapalhar? Ah, isso é importante. Se não podemos ajudar, então não devemos atrapalhar. Isso é importante. O pescador parou um instante, pensou e falou: Ah, então vai lá. Enquanto a água não brotar, uma ajuda eu vou dar, né? Porém, a ajuda será dada do jeito que a gente faz para as bandas de cá. Para as bandas de cá, as palavras são cantadas para se contar uma charada, né? Até 2 charadas, até 3, né? Até 1000 charadas no dia dá para se contar. Enquanto o pescador cantava, as crianças ficaram olhando ao redor para ver a chegada da tecelã. Olharam, porém nada aconteceu. Então Marita decidiu interromper a cantoria do pescador e disse que ela mesma cantaria a música, só que do jeito dela. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vai surgindo e a dona aranha continua a subir. Ela não é teimosa, mas muito persistente. Sobe, 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 até ficar contente. Olha, a tecelã! Marita enxergou entre as árvores uma aranha que tecia com as suas teias um caminho suspenso entre as árvores. Ah, é verdade! A aranha que tece sua teia é uma tecelã. A longa teia da aranha tá formando um caminho suspenso. Ô, Marita, a gente vai seguir a teia da tecelã? Uhum. Agradeceram o pescador e seguiram cantando na direção das teias. E caminharam um bom tempo até que as teias se acabaram e as duas crianças se viram no meio do bosque diante de uma grande árvore sem suas folhas, pois as folhas estavam todas secas e no chão. E a árvore dos barcos suspensos? Será que tinha algum barquinho ainda pendurado na árvore? O tempo estava passando, o outono já estava quase terminando e o casebre continuava a encolher. Será que as crianças irão chegar a tempo no próximo vídeo até a árvore dos barcos suspensos? Até o próximo vídeo.